Olá pessoal, meu nome é Victor Fernandes, eu sou embarcadeiro MVP, evangelista da Gnostics no Brasil. No vídeo de hoje eu queria apresentar para vocês as soluções da Gnostics para exportação de relatórios criados com a ferramenta do Fast Report. Então, se você tem a sua solução de RP, de CRM, seja ela qual for, gerando relatórios em Fast Report, você vai poder, com um simples componente colocado na tela, dar um enorme poder ao seu usuário, que a partir de agora, ao visualizar esses relatórios, vai poder salvar em formatos de arquivos diferentes a informação, seja ela em PDF, em arquivos do tipo imagem, JPG, PNG, ou em formatos de texto, como RTF. Tá? Então é um poder muito grande, incorporado de forma muito simples com o uso das soluções da Gnostics. Não perde, assiste esses vídeos. Bom, então vamos falar aí sobre exportação de relatórios produzidos em Fast Report para diversos formatos de arquivos diferentes, tá certo? Bom, se a gente clicar aqui no Delphi em Open, você vai na pasta Documents, logo após você instalar qualquer ferramenta da Gnostics, é criada uma pasta Gnostics, onde você tem aqui as ferramentas. A gente vai falar de uma feature do Extreme Document Studio. Então tá aqui Extreme Document Studio, a pasta Demos, Delphi, VCL, e a gente tem os demos de Report Export, ou seja, exportação de relatórios. Quando a gente vai falar de Fast Report, tá aqui os demos de Fast Report. Abro o projeto e estou aqui visualizando o projeto. Projeto bastante simples, 2 botões apenas. Vamos clicar e executar esse aplicativo. Estou rodando aqui o meu RadStudio 10 Seattle e rodou aí a minha aplicação. Bom, a ideia aqui é simular a sua aplicação de RP, CRM, ou seja, qual for a sua aplicação que gera relatórios em Fast Report, tá certo? Então eu vou clicar aqui para simular uma exportação a partir de um preview. Então digamos que a sua aplicação gera um relatório, apresenta um preview para o usuário em tela e o usuário visualiza esse preview. Obviamente a sua aplicação teria um relatório pré-montado em tempo de design, que seria populado provavelmente por um banco de dados, com cálculos e assim por diante, e apresentado sob a forma de preview para o usuário. Como a gente não tem esse relatório aqui, isso aqui é apenas um demo, na mesma pasta onde está o demo de Fast Report, você vai ter lá um arquivo .fp3 para simular aí, o seu relatório. Então a gente carregou esse arquivo, ele apresenta aí os dados para a gente, né? E eu tenho a opção aqui de clicar em salvar, para salvar esse arquivo num determinado formato. Então, cliquei em salvar, abre um pop-up onde eu já posso aqui escolher os formatos desejados. Clico aqui em PDF, por exemplo, se eu quiser exportar esse relatório para PDF, e vou criar uma pasta aqui no meu diretório compartilhado, Gnostics, vou criar uma pasta teste Fast Report. Ok, e vou criar esse cara como sendo Fast Report 1.pdf, que é o formato que eu escolhi. Save, ele exportou e logo depois de exportar ele deu um erro, tá? Bom, é importante nesse momento a gente dar uma parada e entender esse erro. A aplicação exportou o relatório, o arquivo foi exportado corretamente e no momento de abrir esse arquivo PDF gerado, ele deu um erro. Por que isso? Eu estou rodando aqui essa aplicação, né, a gravação desse vídeo, inclusive, no meu computador, que é o MacBook Air. Então aqui atrás vocês veem o sistema operacional do Mac rodando. E dentro dele eu estou rodando uma Virtual Machine da VMBox, que é uma Virtual Machine gratuita da Apple, da Oracle, onde nessa Virtual Machine eu tenho instalado o Windows 8.1, tá certo? Instalado o Delphi, o Windows 8.1, a nossa aplicação utiliza o componente da Gnostics, compilou corretamente, exportou corretamente o arquivo, mas não conseguiu visualizar. Por que não conseguiu visualizar? Porque o Windows não tem nenhum visualizador padrão de arquivos PDF e eu não instalei nenhuma ferramenta de visualização de PDF, a exemplo do Acrobat Reader. Tá? Por que eu não instalei? Esse é um motivo também muito importante. Porque com isso eu consigo mostrar e provar, demonstrar para vocês que a aplicação demo não está utilizando nenhum tipo de recurso de aplicação de terceiros para gerar ou manipular os PDFs. Tá? Isso é muito importante porque isso quer dizer que quando você incorporar essa funcionalidade na sua aplicação,
ela também não vai depender de nenhuma aplicação de terceiros para executar, tá certo? Então a gente consegue visualizar o arquivo que foi gerado. Então a gente gerou o arquivo no vmshared, gnosis, teste flash report, está aqui o arquivo, mas sempre que eu tentar abrir ele, eu vou ter esse erro no Windows pelo menos. No lado do Mac, eu também não instalei nenhum visualizador, né, como o Reader, mas o Mac ele já traz um visualizador padrão do próprio sistema operacional. Então, se eu for na mesma pasta, Gnosis, Test Flash Report, está aqui o meu Flash Report 1.pdf, eu consigo aí abrir e visualizar o arquivo. Perceba aqui, salvando aí muito bem todo o layout do preview original. Então, vou abrir aqui o preview original e a versão gerada lado a lado, tá certo? Então, perceba aí que todo o conteúdo, formatação, foi tudo exportado perfeitamente. Nesse demo eu estou usando a versão de Fast Report que acompanha a própria instalação do Delphi, tá certo? Do Radio Studio 10 Seattle. E além de eu poder exportar para PDF, eu tenho também a possibilidade de exportar para outros formatos. Então, por exemplo, eu posso exportar aqui para JPG, que é um formato de imagem, né? Então, na mesma pasta Teste Fast Report, eu vou colocar aqui como Fast Report, vou botar 2, tá certo? Ele vai salvar Teste Report 2 como PDF. Tentou abrir arquivo, obviamente o Windows tem um visualizador de arquivo padrão para arquivo JPG, e aí ele está visualizando aqui a imagem do seu arquivo, salvando aí as configurações, inclusive, tá certo? Perfeito. Vamos fechar agora aqui o preview e dar uma olhada no que tem mais aí de recurso no demo. Bom, eu também tenho aqui uma opção de exportar via programação. O que é isso? Muitas vezes a sua aplicação gera algum tipo de documento onde ela não apresenta um preview para o usuário. Então o usuário ele não visualiza, né, como vai ficar o relatório dele na tela. Você simplesmente já popula esse documento e salva, e quer salvar ele já numa pasta. Tá? Então esse botão aqui simula isso e ele vai gerar o arquivo PDF sem mostrar o preview. Tá? Então, por exemplo, eu posso abrir aqui o mesmo documento FP3 que a gente abriu anteriormente, que acompanha o demo de Fast Report. E aí agora ele vai salvar. Ele usou um Open Dialog e agora ele vai fazer um Save Dialog para salvar esse cara, tá certo? Obviamente a sua aplicação já conheceria ou já teria aí em Design Time o relatório implementado e faria a população desse cara em tempo de runtime e obviamente já poderia definir um diretório padrão para fazer esse salvamento. Então o Open Dialog e o Save Dialog é só uma questão aqui de funcionalidade do demo, né? Na sua aplicação final, obviamente, você não faria isso. E eu vou salvar esse cara aqui como Fast Report 2.pdf. Obviamente também tenho a possibilidade de salvar em vários formatos. Eu vou salvar em PDF. Save. Mais uma vez ele não conseguiu abrir no Windows. E se a gente for agora no lado do Mac, está aqui o meu teste Fast Report 2.pdf. Perfeitamente também gerado pela minha aplicação, porém sem apresentar o preview. Tá certo? Vamos fechar então aqui essa aplicação e vamos dar uma olhada no que tem nesse cara aqui. Bom, a aplicação é bastante simples. Ela tem um evento de on-click, botão click, e tem um evento de botão 2 click. E além desses dois eventos, ele não tem mais nada implementado. Tá? Então, perceba que é só realmente essas duas implementações de botão 1 e botão 2. Tá? Bom, no botão 1, o que eu tenho é a execução de um Open Dialog, onde, após a execução desse Open Dialog, executa-se o evento de Show Prepared Report do componente FRX Report 1. Então, o evento de Show Prepared Report neste componente de FRX Report, ele apresenta o preview para o usuário. Então, isso aqui, se você trabalha com Fast Report, a sua aplicação muito provavelmente já utiliza para apresentar o report para o usuário poder visualizar, por exemplo, e mandar imprimir. Né? A questão é que agora, além de você ter o formato padrão, né, suportado lá pelo Fast Report no salvamento, o FP3, você também aí vai ter os diversos formatos adicionais proporcionados pela solução da Gnosis, do Extreme Document Studio. A questão é como, porque não tem nenhuma linha de programação fazendo isso aqui.
E aí, se a gente observa, você vai ver que na tela você também tem um componente chamado GT-FR Export 1. O que é esse cara? Quando você instala o pacote do Extreme Document Studio, você vai ver que vão ser adicionadas 3 paletas aí aos seus componentes no Delphi e no C++ Builder. A paleta Extreme Document Studio Data, a paleta Extreme Document Studio Main e a paleta Extreme Document Studio Report Export. Se você abre a paleta de Report Export, você vai ver que você vai ter vários componentes do tipo TGT, alguma coisa aqui no meio, Export. E esses textos que estão aqui no meio são siglas, né? Então, RB para Report Builder, QR para Quick Report, FR para Fast Report, ACE para Ace Report. A gente está trabalhando com Fast Report, então tudo que eu preciso fazer é adicionar um componente TGT Export na tela, em todas as telas onde eu tiver um FRX Report fazendo a geração de relatórios. Nada além disso. Adicionei o componente na tela, não preciso mudar nenhuma linha de código na minha aplicação, para que a minha aplicação passe aí agora a ter o poder, né, de gerar e exportar os relatórios existentes na minha aplicação para diversos formatos, inclusive o formato PDF. Tá? Isso é muito interessante, pessoal. Muito interessante mesmo. Dá um poder aí enorme para a sua aplicação, um poder enorme para o seu usuário, que agora, sem você fazer grandes mudanças na sua aplicação, apenas adicionando um componente, tem aí inúmeros recursos disponíveis na sua solução final. Tá certo? Bom, a nível de propriedades, vale a pena a gente dar uma olhada aqui, clicar no componente e vir aqui nas propriedades. A gente tem um Open After Export, que se você marca ele, toda vez que você exporta um arquivo, ele vai tentar abrir automaticamente esse arquivo. É por isso que quando eu exportei um arquivo PDF, ele gerou aquele erro. E, adicionalmente aqui, eu tenho opções para dizer, ou indicar, ou expandir, ou limitar os recursos do meu usuário, né? Então, eu posso definir, por exemplo, que eu não quero que o meu usuário exporte meu relatório para nenhum tipo de formato de imagem, né? E, a partir daí, somente esses recursos aqui estarão disponíveis. Então, se eu rodo a minha aplicação, novamente, vou pedir para exportar aqui, selecionar mais uma vez o nosso arquivo de relatório de sample, né? Utilizado aí para demonstrar o recurso no Fast Report. Visualizo, clico em salvar. E agora eu já não tenho mais os formatos de imagens que vocês viam antes. Eu só tenho os formatos que eu disponibilizei lá na minha ferramenta. Então, isso é muito poder na sua aplicação, de forma muito simples e de forma muito intuitiva. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.